Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 3 de outubro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será As Reivindicações de Jesus. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em João capítulo 5, versos 16 a 18. Ainda dentro do contexto da cura daquele indivíduo que tinha mobilidade reduzida e que estava ali no tanque de Betesda. O texto diz assim: E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe disse: Meu pai trabalha até agora e eu também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Quando pensamos aqui nesse texto, nós temos que compreender que houve um desdobramento muito importante na questão da cura desse indivíduo com mobilidade reduzida. Como já mencionamos, quando estudamos esse mesmo milagre operado por Jesus, esse indivíduo estava há 38 anos ali deitado próximo do tanque de Betesda, aguardando um milagre, porque havia uma crença naquela época de que de vez em quando um vento soprava e eles acreditavam que esse vento que soprava e balançava as águas era um anjo que estava descendo até aquele lugar. Claro que nós não temos nenhum tipo de indicação de que isso acontecesse. Até porque acreditar que um anjo do Senhor descia até aquele lugar e que curava a pessoa que fosse mais rápida para poder chegar ali no tanque, seria um desrespeito em relação à forma como o Senhor Deus trabalha com o ser humano, a forma como ele lida com as mazelas humanas. A ideia de que só os mais fortes ou os mais aptos é que sobrevivem não faz parte da crença bíblica e nem da forma como o Senhor Deus trabalha. Na teoria da evolução das espécies é que você encontra esse tipo de coisa. Por isso, aquele indivíduo há 38 anos está ali porque é a única coisa que ele pode se apegar. Aquele era um lugar para onde as pessoas iam, e como mencionei quando estudamos sobre esse mesmo milagre, os judeus, eles costumavam separar um segundo dízimo apenas para poder ajudar as pessoas mais necessitadas. E muitos deles iam até aquele lugar para poder dar esmolas às pessoas que ali se encontravam. Então o indivíduo ia sobrevivendo no meio daquela grande tristeza. Jesus o cura no contexto do sábado, e como já mencionei, as regras que haviam sido estabelecidas pelos líderes religiosos daquela época estabeleciam que no sábado, no Shabá, não poderia ser feito nenhum tipo de trabalho, a não ser que uma vida estivesse em perigo. E a alegação dos líderes religiosos esse indivíduo já estava ali há 38 anos, por que Jesus não veio no dia anterior ou um dia depois para poder curar esse homem? Por que curá-lo no sábado? E ainda por cima fazer com que ele carregue a sua maca. Eles realmente estavam chateados. Mas o texto que nós lemos hoje nos mostra algumas coisas. Primeiro, que na perspectiva deles, Jesus, ele desrespeitava o sábado. O texto, versículo 16 diz: Por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. E na perspectiva deles, e ainda o versículo 18 vai dizer que por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, deixa eu pegar aqui primeiro essa acusação. Jesus não desrespeitava o sábado. Jesus simplesmente ignorou as regras sem sentido que eles estabeleceram em relação ao sábado. Houve outro momento em que Cristo Jesus chegou a dizer: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Vocês inverteram completamente as questões aqui. O sábado ele foi feito para ser uma bênção na vida do ser humano, não uma maldição. E talvez até por causa desse tipo de visão, algumas pessoas, pouco tempo depois da ressurreição de Jesus, estou falando aí de talvez 200, 300 anos depois, quase 300 anos pelo menos depois da ressurreição de Jesus, o sábado começou a ser desrespeitado por boa parte do mundo cristão e abriu caminho, inclusive, para que o imperador Constantino estabelecesse uma lei dominical dizendo que agora o dia de guarda dos cristãos ia ser o domingo e não o sábado, para poder romper com esse tipo de visão que havia no contexto do judaísmo.
Você percebe que toda vez que a gente quer ir além daquilo que a Bíblia diz, que o ser humano tentou ir além daquilo que a Bíblia diz, acrescentar alguma coisa ao assim diz o Senhor, acabou trazendo prejuízo para o trabalho do Senhor. Toda vez que alguém tentou remover um assim diz o Senhor, também trouxe prejuízo. Talvez seja exatamente por isso que lá em Apocalipse, no livro do Apocalipse, no capítulo 22, João vai dizer: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e que guarda as palavras dessa mesma profecia, porque o fim dos tempos está próximo. O João está mencionando que bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve, e maldito é aquele que acrescentar qualquer coisa à profecia desse livro. O que o texto está dizendo é que nós não podemos nem tirar nada do texto bíblico e nem acrescentar nada. Amigos, o Senhor Deus já pensou em absolutamente tudo. Tudo que era importante para a nossa salvação já está lá. A Bíblia é suficiente para nós. Entretanto, os judeus da época de Jesus quiseram dar uma ajudinha para Deus. E Jesus, quando veio, ignorou completamente aquilo que eles fizeram. Mas, para piorar um pouco a situação, o texto também vai dizer que a segunda razão pela qual eles queriam matar Jesus era porque, veja bem aqui, no versículo 17, Jesus disse: o meu pai trabalha até agora e eu também. Aí o verso 18 explica essa mesma declaração de Jesus. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, na perspectiva deles, também dizia que era Deus, que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. E eles entenderam perfeitamente. Tem alguns cristãos hoje em dia que têm dificuldade de poder mencionar ou de entender isso. E ficam com umas conversas esquisitas dizendo: Jesus não era Deus, ele era uma emanação de Deus, ou menor do que Deus, um demiurgo, um Deus menor. Tem muita gente que crê nessas aberrações ainda hoje em dia. Agora, repare que os próprios líderes religiosos da época de Jesus queriam matá-lo porque entenderam o que ele falou. Entenderam? E João, tanto que isso aqui é um detalhe tão importante, porque João, ele vai dedicar 9 versículos para poder descrever o milagre feito por Jesus. Mas ele vai dedicar cerca de 40 versículos para poder descrever Jesus, bem como o milagre, e ao mesmo tempo para poder dizer, as pessoas daquela época entenderam que ele estava dizendo que era Deus. Porque na mentalidade hebraica, você dizer que você é filho de alguém, significa que você tem os mesmos predicados do pai. Significa que você é igual ao seu pai. Na mentalidade hebraica, você tem a ideia de que o filho é a continuação daquilo que é o trabalho do pai. É tanto que quando você vai para o livro de Gênesis, ali a partir do capítulo 36, mais ou menos, quando o texto está falando da história de Jacó e vai começar a contar a história de José. O texto vai dizer assim: essa é a história de Jacó. José tinha 17 anos e aí começa a contar a história dele. Mas a história não era de Jacó? Por que agora o autor bíblico, Moisés, quando vai contar a respeito disso, ele vai dizer, essa é a história de Jacó, e começa a falar a respeito de José? Ora, a resposta para isso é muito simples. É que você conta a história do pai quando está falando a respeito do filho. Então, quando Cristo Jesus ele diz, meu pai trabalha até agora e eu também, ele está tentando pontuar uma questão, a autoridade que ele tem porque ele é filho de Deus. Então, você descobre aqui duas questões. Primeiro, Jesus não desrespeitou o sábado. Jesus desrespeitou, sim, aquilo que tinham sido os acréscimos que a tradição oral dos anciãos, dos fariseus haviam estabelecido em relação ao sábado. Como já mencionei anteriormente, eles haviam estabelecido 600 mandamentos, entre proibições e, ao mesmo tempo, algumas coisas que eles acreditavam que deveria ser feito no sábado. E Jesus desrespeitou isso, porque isso não era bíblico. Isso era a interpretação deles a respeito do texto bíblico, e eles estavam equivocados em relação a isso tudo. O sábado é para ser um dia de deleite, um dia de felicidade, um dia de relacionamento com Deus, bem como com o próximo. E não existe nada de errado em fazer o bem no sábado. Ao mesmo tempo, o texto vai deixar claro que Jesus tem autoridade para poder fazer isso porque ele é Deus. Isso tem que fazer com que a gente pare para poder pensar no tipo de religião que temos, o tipo de cristianismo que vivemos, onde às vezes estabelecemos um monte de regras, um amontoado de questões e nos preocupamos tanto com elas
com questões que às vezes são até periféricas em relação ao Evangelho de Cristo Jesus. E em nome dessas regrinhas pequenas, nós às vezes devoramos as pessoas. Fazemos com que as pessoas carreguem um peso desnecessário em relação à sua própria salvação. Deveríamos pensar a respeito disso. Vamos orar juntos? Pai, muito obrigado por tua palavra, obrigado também pela certeza que temos do teu amor para conosco. Obrigado porque tua palavra nos mostra que Cristo Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele trabalhou para fazer com que todas as pessoas tivessem a oportunidade de poder entender aquilo que é o Evangelho e, ao mesmo tempo, a forma extraordinária como o Senhor trabalhou e lida com o ser humano. Quero colocar diante do Senhor cada pedido que esse meu amigo, esse meu irmão tem no seu coração e que esses pedidos sejam respondidos de acordo com a tua vontade. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?